Reset. Ok, eu vou dar uma sugestão. Saímos todos. Voltamos a entrar. Portanto, isto deve ter som. Vocês conseguem me ouvir? Não? Conseguem ouvir o suficiente para perceberem que eu perguntei se me conseguem ouvir? Certo? Pelo menos ouve-se alguma coisa. Ok, conseguem ouvir melhor agora? Ótimo, ótimo. Olha, antes de mais eu quero agradecer o convite, quero saudar a todos, alguns de vocês eu conheço, outros eu não conheço. E para mim é ótimo estar aqui, é um momento de muita agitação, muita tarefa em que eu estou a ter agora nestes dias. Vou pôr isto aqui a contar para ver se não demora muito, mas é com muita alegria que eu aceito estar aqui. Espero que seja um bom tempo para todos nós, podemos pensar neste tema que é reset, reiniciar para avançar. Este verão tive umas férias, fui acampar com amigos e uma das manhãs estivemos na praia e tal, e depois quando chegámos a um dos carros por simplesmente não funcionava. Abriu e dá a chave, nada, não havia nenhum som, mas todas as luzes funcionavam como se a bateria estivesse normal, não dava nada. Então o que é que a gente faz? Levanta o capô. Eu não sei porque é que se levanta o capô de um carro quando ele não funciona. Se é um mecânico, eu compreendo, mas se não é mecânico, acho que há alguma coisa divertida a levantar o capô, pôr o ferro, olhar para lá. Está tudo bem, tem motor, tem uns cabos que a gente não sabe para que é que serve, mas mexemos assim umas coisas a ver se aquilo fazia um clique, tal, voltámos a dar à chave, a mesma coisa. Então, no motor, obviamente, todos os engenheiros lá presentes viram que tudo estava bem, fechou-se o capô do carro. Eu disse de brincadeira, olha, porque é que não trancamos o carro? Pode ser algum problema de comando da chave, não é? Fizemos isso, trancámos o carro, abrimos, igual, voltou-se a abrir o capô, a ver aquilo. E naquela altura disse assim, senhor, há problemas na minha vida bem maiores que este. Há situações no mundo bem piores que esta. Dava jeito isto funcionar e a gente seguir o resto do dia. Foi daquelas orações que eu faço e um dia ainda vou perguntar ao Senhor, será que eu devia fazer? Mas voltei a fazer a mesma coisa, trancar o carro, abrir e dei à chave e o carro pegou. Normalmente, pegou normal. Chegaram ao pé de mim, o que é que tu fizeste? Nada. Reiniciei tudo, só que desta vez eu orei. E alguém estava lá assim, podíamos ter começado por aí. E quando puseram este tema do reset, reiniciar para avançar, esta ideia veio na minha mente e eu não sei concretamente o tema que vocês têm na vossa mente de um reset, esta ideia de reiniciar, mas sendo uma igreja, eu queria vos convidar a pensar em 3 dimensões. A vossa dimensão individual, tem a vossa área particular, tem o vosso privado, que também é público e vivem em grupo, mas tem a vossa dimensão pessoal, tem a vossa dimensão como família, estando inseridos numa família, pode ser uma família próxima, com laços bem próximos, ou se calhar uma família distante, sei lá, algum estudante que está na universidade e está deslocado e não tem cá família nenhuma, ou se calhar é estrangeiro e a família ainda está mais distante, mas também na dimensão como corpo, como igreja, como coletivo. E todas estas áreas, eu não vou estar sempre a falar nelas, queria que vocês as tivessem na mente, porque somos pessoas individuais, com os nossos dilemas, as nossas áreas secretas e privadas, mas também aquilo que é público, e nós às vezes pensamos que aquilo que é público é o que nós achamos que os outros percebem. E não é. O que é público é o que os outros percebem em nós. E às vezes a coisa não bate certo. O que eu acho que vocês veem em mim não é bem aquilo que vocês veem em mim. Às vezes vocês veem em mim coisas que eu acho que vocês não veem. Isso dá uma grande confusão, ok? A gente pensa que engana os outros e nós acabamos por estarmos nós próprios enganados. Mas também tem a dimensão da família e de igreja, com todas estas áreas privadas, os coletivos, os grupos, o particular, etc. E neste contexto, eu queria-vos convidar a olhar, são 3 vezes que eu vou falar, para o Evangelho de João.
O Evangelho de João ele tem uma característica muito interessante. É todo um argumento que João escreve com um propósito. E esse propósito vem lá no fim do Evangelho. Eu vou tentar ver se consigo aqui alguma participação da vossa parte. Quem é que sabe do que é que eu estou a falar? Ok? Há mais um pastor na igreja, só pastores têm de saber isto, ninguém da igreja tem de saber isto, e para já fica aqui um bom reset, ok? Conheçam as Escrituras. O Evangelho de João, então, o que é que estás a pensar, Samuel? João 20 e 30 é muito fácil, olha, são os 2 últimos versículos do penúltimo capítulo. Eu não tenho que saber que é o 20, ou 17, ou 30. Chegas ao fim do Evangelho de João, andas um capítulo para trás, os 2 últimos versículos desse capítulo têm ali a intenção com que João escreve. Isto são os mecanismos que eu tenho de memória quando ela é fraca ou inexistente. Ok? Então, o que é que dizem os 2 últimos versículos do Evangelho de João? Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registados neste livro. Estes, porém, foram registados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Okay. A preocupação de João, ao escrever isto tudo, e nota que ele está quase no fim do Evangelho, basicamente o que ele está a dizer é: eu gastei esta tinta toda da minha pena nestas horas, porque eu tenho uma coisa que eu quero que vocês saibam. Que creiam quem é Jesus, e podes repetir quem é Jesus, como ele identifica? Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo. O Cristo é a mesma palavra que em hebraico se chama Messias, que em português seria literalmente ungido. Então vocês hoje já aprenderam 3 línguas. Sabem português? Sabem? Que é ungido, podem dizer ungido. Ungido, sabem grego. Cristo, e sabem hebraico. Messias, olha. Não sei quantos minutos já aprenderam 3 línguas, fantástico. Então, ele é o Messias, mas a ideia de Jesus ser o Messias, o ungido do Antigo Testamento, não é um conceito qualquer de um homem especial que vem fazer alguma coisa, mas é um conceito de Messias, o Filho de Deus. Então, há aqui traços logo da identidade de Jesus como divino, e para que nós crermos nele e nesta ação de crer nele, ter vida no seu nome. E é interessante que ele não escolhe vida eterna, como usa outras vezes, mas ele aqui escolhe vida em seu nome. E faz-me lembrar o que ele disse em João 10:10, na palavra de Jesus: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então é essa vida plena. E aí, talvez este conceito de um reset, porque por vezes nós entendemos aquilo que é o Evangelho, percebemos a mensagem, fazemos os pontos básicos e chave, e depois fazemos uma espécie de vida perfeitamente normal, dizemos nós, com altos e baixos, pecamos e pedimos perdão, e vamos andando assim identificados na nossa cultura, na nossa sociedade, e esperamos um dia estar no céu com Jesus. Mas até lá andamos aqui. E o conceito de vida em abundância, vida plena, vida no seu nome, por vezes ela sai da nossa mente. O conceito de vida que nós temos é a nossa saúde, é o nosso bem-estar, o nosso conforto, o progresso da carreira nossa, nós próprios, dos nossos filhos, sermos bem vistos e bem estimados pelos outros. E como é que nós avaliamos o sucesso da nossa vida? Quais são os padrões? Abrimos o manual do Reino dos Céus, abrimos o manual da nossa sociedade, onde é que nós avaliamos a nossa realização pessoal, profissional, seja o que for. Qual é o critério que nós temos? E isso é o conceito de vida que nós temos. E uma palavra-chave no Evangelho de João é vida. Mas nós não vamos ver o Evangelho todo de João. Ele é bastante grande, tem uma introdução, tem um prólogo, e o grande bloco do Evangelho está dividido em 2 grupos. Até à ressurreição de Lázaro. Eu não vou dizer os capítulos para vocês fazerem algum trabalho, mas podem ir lá. Epá, eu quero ouvir as páginas ao digital também. Vão lá procurar, então. Até à ressurreição de Lázaro temos um momento no Evangelho e depois, até ao fim, um segundo momento.
Esta primeira parte, se vocês notarem aquilo que vemos lá em João, os últimos versículos do penúltimo capítulo, diz que Jesus, podes ler de novo o início? Jesus, na verdade, realizou na presença dos seus discípulos ainda muitos outros sinais. Ok. Neste livro. Outra pista que eu vos quero dar de João é que no Evangelho de João, Jesus não faz nenhum milagre. Vocês não vão encontrar nenhum milagre no Evangelho de João. O que vocês vão encontrar é sinais. É o que ele diz. Ele não diz que Jesus realizou muitos outros milagres. Ele diz que Jesus fez muitos outros sinais. E qual é a diferença entre usar a palavra milagre ou um sinal? Por exemplo, quando vinha para cá não aconteceu nenhum milagre, mas ouvi vários sinais. Eu vi um sinal que dizia 120. Depois vi outro que diz 100. Depois tenho outro que diz 80. E tenho os irritantes que dizem 40. Eu acho que esses 40 ia ter lá um desenho de uma bicicleta, que dizia só para as bicicletas, não é? Mas o sinal não é o objeto em si que eu vou valorizar, mas a ação que aquele sinal está a indicar ou aquilo que aquele sinal indica. Da mesma maneira, quando nós vamos ao médico e dizemos, dói a cabeça, tenho uma dor assim, ou não durmo de noite, alguma coisa, o médico vai perceber aquilo como alguns indicadores, sinais de uma outra coisa, e essa outra coisa é que é a importância. Então, quando eu vejo uma placa que diz 80, eu não devo parar o carro e pôr uma jarra com flores ao pé da placa que diz 80, para ela ser bastante importante. Não, o que eu devo fazer é perceber que dali em diante eu apenas posso circular a 80, e essa é a parte importante. Então, quando João está a falar em sinais e não em milagres, ele não quer que eu saiba, primeiramente, ok, que Jesus é capaz de uns pãezinhos e uns peixinhos abrir um restaurante. Jesus fez. Tem poder para isso? Tem. Mas a mensagem primária que João quer passar não é quando não tens pão, ora a Jesus que o pão aparece, ou quando o carro não funciona, oras e o carro funciona. Não é essa a mensagem primeiro, se bem que é verdade, está lá, mas a mensagem primeira é que da mesma maneira que Deus alimentou o seu povo com maná no deserto, Jesus tem poder para alimentar também. E a seguir vem o discurso de Jesus, o pão da vida. Então, a primeira parte, até a ressurreição de Lázaro, parece que João vai oscilando entre um sinal que Jesus faz, que vai demonstrar quem ele é, o Messias, o Filho de Deus, e um discurso que vai explicar. Por exemplo, no Antigo Testamento diz, o Senhor diz, eu mesmo apacharei o meu povo, eu mesmo e não o outro. E depois João vem e conta a história que Jesus diz, eu sou o bom pastor. Qualquer mestrado na lei, qualquer entendido na lei, que ouvisse Jesus a falar, a mente dele ia dizer, espera aí. E Yahvé no Antigo Testamento disse que ele próprio iria apacentar o seu povo. Agora tem aqui um indivíduo, jovem, e está a dizer que ele é o bom pastor. Isto é um sinal de discurso, mas um sinal de discurso pode ser verdade ou mentira. Mas depois quando tem um paralítico que se levanta e anda, um cego de nascença, então há evidência muito clara de quem é este que está ali a falar, que é Jesus. E João constrói isso no seu Evangelho. No caso do cego, há um jogo, e João faz muitos jogos. O cego, que não via, viu quem era o Cristo, o Filho de Deus. Vocês vão ter que fazer um trabalho de casa a ler muitos evangelhos de João, tá? Ok? O cego que não via, o maior milagre não foi ele passar a ver a cor da roupa que as pessoas usam. O maior milagre foi ele passar a ver quem era o tal que João escreve, o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, e ter vida no seu nome. Os fariseus que viam a roupa que o cego usava, houve uma inversão ou uma manutenção do estado deles. Eles continuaram cegos, sem ver quem era Jesus. No meio destas histórias todas,
aparece um personagem muito interessante no Evangelho de João que se chama Nicodemos. Nicodemos só aparece 3 vezes em toda a Escritura e só no Evangelho de João. E o nome dele só aparece 5 vezes em toda a Bíblia. Nós não vamos estar no Evangelho de João, mas vamos ver este homem Nicodemos. É um homem misterioso e eu gosto de olhar para Nicodemos como... deixa-me ver se eu consigo montar aqui um quadro para vocês. Vocês têm capacidade imaginativa? Têm? Então atrás de mim está uma tela bem grande, ok? Vocês vão projetar a imagem lá. Há uma tela aqui bem grande. E naquela tela, nós estamos no 1º século, está lá toda a gente vestida de igual. Não há nenhum vestido de branco com cabelos compridos, louros e olhos azuis, está? Sabe do que é que eu falei? De quem? Não há lá ninguém louro de olhos azuis e um vestido branco. Não há uma túnica branca. Não há ninguém. Estão todos iguais. Todos pessoas daquela época. São todos iguais. Okay? E naquele momento começa a haver alguns zunzuns, porque algum deles anda a fazer umas coisas estranhas, a dizer umas coisas estranhas. E esse é precisamente Jesus. E aquilo que ele faz, o que ele diz, desperta a atenção, causa curiosidade, e entre esses homens há uma hierarquia de líderes religiosos que conhecem muito bem o Antigo Testamento. Eles tinham uma grande preocupação por estudar o Antigo Testamento, em especial os primeiros 5 livros de Moisés. Eram chamados fariseus, talvez eles desenvolveram-se a partir do período, sei lá, depois de Esdras e Neemias. Conhecer a lei, obedecer à lei, cumprir rigorosamente todos os requisitos da lei, e aqui na Idade Média, aqui na Península Ibérica, um senhor chamado Maimónides, é uma das ironias, uma das maiores obras filosóficas e religiosas judaicas, foi escrita na Península Ibérica por um judeu na língua árabe. E ele listou 613 preceitos da lei, uns positivos, outros negativos. Então a preocupação dos fariseus seria estudar esses 613, ensinar a nação a viver assim. Para quê? Para que não houvesse mais invasão. Para que aquele texto do Deuteronômio de bênçãos e maldições ficasse apenas nas bênçãos, porque eles seriam o povo que obedece a Deus. Daí esse escrúpulo dele, rigor, de definir quanto é que eu posso andar no dia de sábado, quanto é que eu posso carregar no dia de sábado, etc, etc. Isso desenvolveu um sistema, uma mentalidade religiosa, na esperança de atrair o olhar de Deus para eles e eles serem abençoados. Não é nada diferente dos dias de hoje. Hoje nunca temos casos de pessoas que vão à igreja no domingo e dão um dízimo para que a semana lhe corra bem. Não temos esses casos entre nós, bem não. Não temos alguém que diz assim: eu vou ler a Bíblia todos os dias durante um mês para ver se eu consigo ter um emprego, ó Deus. Isso continua a acontecer hoje. Mas entre estes mestres havia lá este homem chamado Nicodemos, e vocês conhecem a história dele, está no capítulo 3, os primeiros versículos. Eu vou pedir a alguém para ler do 1 até ao 15, por favor. Ou posso ler daqui. Eu posso ler daqui, que senão não fica tão audível. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Eu vou ler até ao 21, dos principais dos judeus, e este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai.
Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo com que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. E talvez daqui em diante agora não é Jesus que fala, mas possivelmente é o nosso autor do Evangelho, João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É interessante este encontro noturno, e eu não sei se já viram que nas Escrituras Deus tem uma certa predileção por encontros noturnos. Muitos anos atrás, o senhor chamado Abraão teve um encontro noturno com Deus. Depois de muitas conversas, um dia Deus convidou-o para ir passear à noite e disse assim: Abraão, conta as estrelas. Deus deu-lhe uma promessa: a tua descendência vai ser assim. E ali surge o princípio da justificação pela fé. Abraão creu e isso foi imputado como justiça. Agora temos noite aqui um encontro noturno entre Jesus e Nicodemos. Quem era Nicodemos? Então, era um fariseu, era um grupo certamente muito influente, a preocupação dele era interpretar a lei. Sabemos também que ele era membro do Sinédrio, e isso é um pouco estranho. Há 3 vezes que ele aparece nas Escrituras, este homem Nicodemos. Ele era membro do Sinédrio, e foi precisamente o Sinédrio que condenou Jesus à morte, portanto ele era um dos homens importantes ali dentro da comunidade israelita, e também ele tinha, por causa de dizer aqui esta expressão, um dos principais dos judeus, socialmente ele deveria ter uma reputação. Também o ensino naquela época não era tão rápido como hoje. Hoje temos digital, gente nova tem muito conhecimento. Ali o conhecimento estava muito associado também à experiência de vida. As coisas não se aprendia tão rápido, não é? Vocês podem imaginar o que era vocês terem uma Bíblia completa em casa naquela época. Iam ter 5 rolos só para o livro de Salmos. Ok? E depois cada vez que era encontrar um texto, meu amigo, não há capítulos, não há versículos nem triciclos. É tudo seguido. E tem que andar ali à frente e para trás a ver onde é que está o texto. Então podem imaginar o tempo que leva tudo isso. Mas este era então esse homem Nicodemos. Então ele surge aqui no capítulo 3. É um encontro, e notem que este encontro de Nicodemos, ele vem no seguimento do texto do capítulo 2. O capítulo 2 termina assim: e estando ele em Jerusalém, portanto, estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, e já um parênteses, notem que João, ele joga muito com palavras. João é um habilidoso que nos quer levar a pensar e a questionar quem eu sou, quem é Jesus e como é que está o meu relacionamento com ele. E então ele tem isto: muitos vendo os sinais, e notem de novo, não é milagres, os sinais que Jesus fazia, creram no seu nome.
Nós podemos ser emotivos. Quando alguém diz que creu em Jesus, o que é que se faz? Ok, vamos ser todos nessa linha, com palmas. Vamos, ok? Então vou ler de novo. Estando ele... Eu quero que vocês vão reagir, tá? Senão eu vou sair frustrado, sabe? Sabem fazer assim? Juntar a mão numa outra e aleluia, alguma coisa do género. E estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Aleluia! Mas o próprio Jesus não confiava em eles, porque os conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Notem que há aqui um contraste, e além dos evangelhos de João, João faz uma pergunta. Tu crês em Jesus ou tu crês em Jesus? Se lerem o evangelho, vão notar que João é habilidoso o suficiente para levar a pensar isto. Tu crês em Jesus ou tu crês em Jesus? O problema desde o fim do capítulo 2, eles creram em Jesus porquê? Viram os sinais e criam nele. Este homem é capaz de fazer coisas impressionantes. Mas eles não criam ao ponto de se renderem a ele plenamente. Quando acabar o sinal, acaba a fé. Eu sigo enquanto há pão. Acabou o pão, eu não sigo mais. Vem o discurso, dura é o discurso de ouvir e retiram-se. E este é o dilema com que João está a tratar. E neste contexto, a seguir vem imediatamente este homem. E Nicodemos inicia assim a conversa com Jesus. Rabi, então, não considera Jesus um curioso, mas um mestre, se bem que Jesus não tinha uma escola, não tinha estudado, não tinha um mestre rabino. Sabemos que Paulo estudou com Gamaliel. Gamaliel era o neto de um rabino dos mais importantes até hoje, chamado Hillel. Ainda hoje forem fazer pesquisas da religião judaica, como é que se deve fazer isto, ou como é que se deve assar o coelho, o cordeiro é coelho, ou é cozido ou é assado, segundo a escola de Shammai, segundo a escola de Hillel, e tem sempre estes dois grandes rabinos. Paulo tinha um pedigree, digamos, teológico de um grande mestre. Jesus não tinha ninguém. Jesus não tinha uma escola rabínica, não tinha um mestre rabínico, não tinha nada. Mas Nicodemos reconhece a autoridade nele e trata-o por mestre e diz: ninguém pode fazer estes sinais, e de novo a palavra sinais e não milagres, que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então a afirmação de Nicodemos é de alguém que crê. Mas o problema é que ele não crê. E ele não crê porque ele não percebe patavina. O que Nicodemos precisa é de fazer um reset. O que é que Nicodemos crê? Uma palavra que tem de ser rigorosamente obedecida, seguida, tradições religiosas, preceitos, movimentos. Se há um casamento, era o capítulo anterior, o que é que tem a ver antes? Talhas, o que nós lemos, talhas para purificar. Diz ali assim, em João 2, 6, e estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. Ou seja, e é interessante, eram vasos para purificação, e João joga muito com o número 7, no sentido de tudo estar completo. Mas aqui, nas vasos de purificação, o texto ficava mais bonito se houvesse 7 taças de pedra. 7 vasos, significa que a purificação seria plena, mas é uma purificação muito tosca, era apenas ritual. E Jesus veio e introduz um novo conceito, melhor que o conceito dos homens, das tradições e das purificações, e notem que em todo este segmento que vem a conversa com Nicodemos. Nicodemos, ele era um religioso, observava uma série de coisas, mas Jesus fala-lhe de uma necessidade grande que ele tem, que é nascer de novo. Não bastava ver sinais, fazer associações e concluir: este é um mestre que vem de Deus.
este é alguém especial. Era necessário crer que Jesus Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e querer ter vida. E isto obriga a uma mudança completa de mentalidade dos paradigmas que nós temos na nossa mente. E João brinca muito com estas ideias. Notem o fim do texto que nós temos aqui com Nicodemos. O que é que lemos? Os últimos versículos. O versículo 19. E desculpem, mas lendo o versículo 19 e seguintes, nós devemos voltar ao capítulo 1. No capítulo 1, lemos que o Verbo fez-se carne, não é? Habitou entre nós. Primeiro versículo. No princípio era o Verbo. E fala da luz que brilha. Eu vou ler lá para ninguém ficar perdido. João 1, 4. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Este é o início com que João começa o Evangelho. E chegados aqui ao capítulo 3, nesta conversa com Nicodemos, o que ele diz: todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque eram feitas em Deus. Quando Nicodemos vai ter com Jesus, como é que estava o dia? Era noite. Não estava dia. Era noite. E Jesus vai ter à noite com quem? Com a luz, que é Jesus. Este homem vai à noite ter com Jesus. Depois, Nicodemos é de novo mencionado no capítulo 7, quando há uma reunião do concílio sobre Jesus, e ele vai fazer uma defesa dele, iremos ver isso amanhã de manhã. E depois é interessante que Nicodemos é mencionado de novo no fim do capítulo, no fim do Evangelho, quase no capítulo 19. Jesus morre e um homem chamado José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, eu estou a ler já, porque tinha medo dos judeus, rogou a Pilato que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilato lhe permitiu. Então foi José de Arimateia, retirou o corpo de Jesus, e também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirras e aloés, que agora seriam cerca de 30 quilos. Notem que na vida deste homem Nicodemos há uma movimentação da noite, das trevas, para a luz. Não fica bem a um rabino em Israel, membro do Sinédrio, andar em plena luz do dia, com uma mochila de 30 quilos às costas, com especiarias, para ir prestar homenagem a um crucificado por Roma, porque era um traidor usurpador e queria pôr o império abaixo. Ou um traidor do judaísmo, blasfemou dizendo-se Deus. Não é bom isso, Nicodemos. Estás a correr um risco brutal. Em abertamente vais prestar 30 quilos seriam homenagens de rei. Vais prestar homenagens de rei a alguém que é rejeitado pelo império e é rejeitado pela liderança religiosa. Mas notem que este homem, quando ele vai lá, ele vai ter com Jesus de noite. Faz perguntas. Ele não percebe tudo aquilo que Jesus lhe está a dizer. Então como é que vai a conversa? É muito interessante. Ele dá este elogio a Jesus e Jesus, o que ele responde, não tem nada a ver com aquilo que Nicodemos diz. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos pergunta, como é que pode nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então é interessante aqui esta expressão, nascer de novo. A palavra grega que temos ali para novo, ela de facto ela tem dois significados na língua grega. Pode significar e dar a ideia tanto de outra vez, ser algo novo, fazer de novo,
como também ela é usada noutros lugares no Evangelho, com a ideia de cima, do alto. E o que nós temos aqui é um jogo de palavras que se perde na tradução. Porque é que se traduziu de novo? Porque aquilo que Nicodemos entende, o texto está traduzido para dar aquilo que Nicodemos entendeu. O que é que Nicodemos entende? Tu estás a dizer que eu tenho que entrar outra vez na barriga da minha mãe e nascer? Mas Jesus não está a dizer isso. O que Jesus está a dizer é, Nicodemos, tu tens que descer do alto, de cima. Não é uma iniciativa tua, homem. É uma iniciativa de Deus. E se nós formos de novo para o capítulo 1, o versículo 12, que eu creio que vocês conhecem bem, 12 e 13, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, e de novo aqui o conceito de crer, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Algo que vem de cima, Nicodemos. Não é a tua observância religiosa, não é o teu rigor a olhar para a lei. Não é tu participares nas reuniões de oração da tua igreja ou ires lá todos os domingos. Não é tu dares o dízimo, fazes as tuas tradições. Hoje de manhã, antes de vir para cá, entrei num café para tomar um café. Na zona onde eu moro. Entrou uma pessoa que eu conheço, ele não me viu. Entrou e foi, como é que foi aquela expressão? Bem alto. Foi graça e paz. Entrou assim no café. Quase foi um susto, não é? Não me considero profano, mas eu pensei que tinha entrado num café e entrei numa igreja. Okay? Bem alto. Eu ainda tentei ver reações das pessoas. E depois, entretanto, foi lá ao balcão, ele passou, nem me viu, eu ia cumprimentá-lo, está lá no balcão, depois começa lá com ele, então como é que está? Não sei o quê, disse o empregado. Bom, mais ou menos andei aqui todo cozido das minhas costas. Não foi cozida a palavra que ele disse. Naquela altura eu pensei assim, olha, teria sido interessante eu trocar as palavras. Entrar no café assim, bom dia, está tudo cozido, e depois, olha, graça e paz que ando mal das minhas costas. Fui hoje de manhã, não tinha aqui nos apontamentos. Mas sabem, este é o problema. Não quero criticar aquela pessoa. Este é um problema meu. É um problema teu. De crermos e de crermos. Cremos em Jesus, mas será que cremos em Jesus? Como é que é a base da minha fé? Possivelmente todos nós, eu não sei quantos de vocês aqui, mas talvez todos nós conhecemos este texto, e se eu vos perguntasse, já nasceste de novo, se calhar tu irias dizer que sim, eu já nasci de novo. Mas até que ponto tem havido uma transformação profunda na tua vida, operada pelo Espírito Santo, que te transforma num ser à imagem de Deus? E é assim que a Bíblia inicia connosco, seres humanos. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Significa que o amor de Deus, a compaixão de Deus, a graça de Deus, a alegria de Deus, a justiça de Deus, tudo isso deveria estar em mim, porque eu sou a sua imagem e semelhança. E o pecado fez em mim, aquilo que o pecado fez em mim foi destruir tudo isso. Eu não sou desprovido de amor, mas o meu amor está extremamente distorcido. O amor para com os outros seres humanos, para com os meus irmãos na fé, para com o meu cônjuge, para com os meus filhos, para com os meus pais. Há amor, mas está distorcido. Mas o que Jesus está aqui a dizer, Nicodemos, é que aquilo tem que ser operado nele. Não é uma iniciativa dele, não é da carne e do sangue, mas é de cima. E esse de cima é simultaneamente, sim, de novo, outra vez. As duas ideias estão lá. Eu acho que João... eu não sei agora se Jesus realmente disse isto assim, literalmente, ou se apenas João está a fazer um relato e expressar aquilo que Jesus quis dizer, mas duas ideias estão ali. Nicodemos, tu tens que nascer
de novo, tu tens que nascer do alto. Não é o teu zelo religioso, não são as tuas práticas religiosas, não é o teu linguajar, não são as tuas atitudes que todos veem que vão operar isso em ti. Tu és mestre na sinagoga, mas estás às escuras. A tua vida não está na luz, a tua vida ainda está nas trevas, Nicodemos. Olha, eu digo-vos, se fosse Nicodemos e Jesus me tivesse dito isso a mim, era um soco no estômago. Tu estás-me a dizer que andei estes anos todos aqui a estudar a lei. Se calhar Nicodemos sabia o livro de Gênesis de cor. Alguns rabinos sabiam livros da Bíblia de cor. Eu sei os 613 preceitos da lei antes de Maimónides os escrever na Idade Média. As pessoas respeitam-me na rua. Sou estimado no Sinédrio e tu agora vais dizer que eu estou completamente apagado no meu relacionamento com Deus. E Jesus diz: aquele que nascer da água, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne. Quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso, não te admires que tu tens que nascer de novo ou tu tens que nascer de cima, do alto. Mas, queridos, este é um reset que nós precisamos da nossa vida. Perceber aquilo que tem acontecido connosco. Talvez eu possa dizer assim, eu já nasci de novo. Certo. Mas qual é a tua mentalidade? Como é que está a funcionar a tua vida? Esta ideia de nascer da água e do Espírito, eu não sei como o entendem aqui, seja qual for o tema, o Samuel Paulo tem razão. Eu não. Mas muitas vezes pensa-se que nascer de novo é o batismo na água. O que Jesus está aqui a contrapor com Nicodemos são as tradições dele. Nós temos tradições. Hoje começámos aqui com cânticos. E temos instrumentos de música. Isto é bíblico? Isto é cristão? Não. Isto é cultural. Tu vais para outro país, para outra época da história, não tens nada disto. Isto não faz a presença do Espírito Santo. Isto é nosso, é humano. Graças a Deus por isto, sim. Obrigado, músicos, obrigado quem preparou. É ótimo, é fantástico, queremos estar juntos e louvar a Deus. Mas isto é o problema de Nicodemos. O suporte de Nicodemos era isto. Ele não tinha os instrumentos, mas tinha outras coisas que valorizava. E quando aquelas coisas que ele valorizava funcionavam bem, ele dizia, eu e Deus estamos bem. Porque a construção que ele fez estava a funcionar lindamente. E esse é o dilema que nós hoje cristãos vivemos. Nós construímos um estilo de igreja. Construímos um estilo de vida. E quando aquilo que nós construímos funciona lindamente, nós dizemos, hoje foi ótimo. Deus estava lá. Eu questiono, estava? Talvez. Mas se calhar a atitude de Deus estava lá é diferente daquela que tu imaginas. E o que tem que acontecer na vida de Nicodemos é nascer de novo. E esta ideia que tem aqui da água do Espírito não é uma tradição, não é um ritual, creio eu, podemos discordar, mas quero que antes uma alusão àquilo que diz Ezequiel. Jesus está a falar com o rabino. Jesus, quando fala no Antigo Testamento, o rabino sabe o que é. A gente pode não saber, mas o homenzinho sabia. Ezequiel diz assim, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardarei os meus juízos e os observareis. E esta é a ação do Espírito no novo nascimento, é uma transformação interior dentro de nós. Que não vem com pingos de água ou mergulho numa piscina. Mas vem uma ação de Deus sobre mim que é profundamente transformadora. E esta questão da transformação faz parte do reset que Nicodemos deveria ter.
Deixar a sua religiosidade, deixar o seu estilo, deixar de estar fundamentado e baseado naquilo que ele próprio construiu com os seus pares e passar a viver agora na dependência do Espírito Santo. Só queria ler mais um texto para vocês sobre este conceito de transformação. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele também divide a carta em 2 grupos. Um até ao capítulo 11, teológico, profundo, argumentativo, e do capítulo 12 em diante, basicamente a ideia é: se Deus tem feito isto por nós, agora como é que eu vou viver? E os 2 primeiros versículos com que Paulo inicia Romanos 12, aparece ali uma palavra, eu creio que vocês conhecem. O texto ele diz para não conformar com este mundo, ok? Mas depois diz para nos renovarmos pela transformação da nossa mente, do nosso entendimento. E quando eu usei a palavra transformar, a palavra grega que está lá, ela é portuguesa, e vocês já sabem grego. A palavra que está lá é metamorfose. Sabem o que é metamorfose? Vocês sabem grego. Não é? O que é metamorfose? Como? E onde é que nós usamos isso? Uma lagartinha que depois entra num estado de pupa e sai uma borboleta. Acho que é fantástico este conceito. Um ser tão egoísta como a lagarta que só vive para comer. Eu costumo dizer que essa vida é assim, ela só vive para comer, é egoísta, só pensa nela, come, eu quero. Isso leva a onde? Depressão. Ela fecha-se. Fica lá fechado um tempão. Mas depois há uma transformação na vida daquele bichinho. Sai de lá, uma borboleta com asas, voa. E ainda sabem, acho que isto é uma analogia daquilo que Deus quer fazer em mim. Muitas vezes, em mim e em ti, muitas vezes a nossa vida é puramente egoísta. Os nossos planos, os nossos propósitos. E estou a falar de novo, plano individual, familiar e de igreja. Muitas vezes nós caímos nisto. As nossas tradições, os nossos ritmos, os nossos nós, os nossos objetivos. E nós precisamos chegar diante de Deus e apagar isto e dizer: Deus, vem e transforma. O nascimento do alto que seja transformador. Jesus tem uma analogia mais à frente, onde ele vai mencionar, o versículo 14 e 15, a Moisés, a serpente levantada no deserto, com Moisés, que é uma referência a Números 21. E essa transformação não é apenas um estado emocional, é algo que se deve ao Deus que nos criou, que me fez a mim à sua imagem e semelhança, ter-se feito igual a mim, coisa criada. O Criador fez-se igual àquilo que criou. Morreu por mim, para que eu fosse transformado. E como João termina o Evangelho, tivesse vida no seu nome, aquela vida abundante e plena. Talvez a primeira lição que nós podemos apanhar aqui com Nicodemos é que se calhar nós estamos muito confortáveis e seguros nas nossas tradições, nos nossos rituais, nos nossos princípios. Criámos uma rede de sistemas, todos os religiosos e com base bíblica. A de Nicodemos era igual. Tudo aquilo que os fariseus ensinavam tinha base bíblica. Mais esticado de um lado ou do outro, mas está na Bíblia. E nós criámos essa rede para que nós, quando conseguimos viver com tudo isso, chegamos ao fim e dizemos: a nossa igreja está boa, a minha família está boa, eu estou bem. Porque eu próprio estou a fazer a minha avaliação com os critérios que eu próprio criei. Aquilo que Jesus está a dizer em Nicodemos é: não, tu tens que nascer de novo. Tu tens que nascer do alto. Tu tens que deixar que o Espírito opere em ti. E aqui está um desconforto para nós. Notem o que é que Jesus diz sobre a presença do Espírito. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o erro que nós cometemos é que nós não queremos isso. Eu quero saber para onde eu vou. Eu quero ter o meu plano. Eu quero ter tudo delineado na minha vida.
Se Deus quiser fazer alguma coisa comigo, Ele vai ter que me avisar com 3 meses de antecedência pelo menos. Senão eu não aguento. O meu coração é velho e dá aqui um... Sabe, quando surgiu a pandemia, eu achei a piada, tanta gente, tantos planos, tudo frustrado, e agora, Deus, o que é que vai acontecer? Eu posso imaginar Deus no céu. Então vocês não sabiam que vinha a pandemia. Para mim está tudo bem. Cancelaram as atividades. Claro que cancelaram, não era para ter. Não fui eu que vos mandei ter, vocês é que quiseram. Sabem o contraste entre as nossas iniciativas de zelo e o que Deus quer? A pandemia revelou isso. Nenhum plano que Deus tinha planeado para a pandemia deixou de acontecer. O meu Deus não. Agora o Deus de muitos sim. Houve muitos planos em que o Deus deles tinha coisas planeadas e não aconteceu nada porque veio a pandemia. Mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o meu Deus. Meus queridos, avaliem a vossa vida. Nasceram de novo? Amém. Creem em Deus? Amém. Mas creem em Deus? A transformação está a acontecer. A base não são os ritos, as tradições, os preceitos, os costumes. Há plenitude do Espírito na vida